E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Gente, nós vamos nesse momento iniciar a nossa próxima aula que fala justamente de monômio ou termo algébrico. Então, o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje, gente? Bem, nós vamos aprender a reconhecer um monômio como um termo algébrico. Nós vamos também identificar monômios semelhantes. Então, para introduzir nossa aula, eu vou fazer as seguintes perguntas a você. Você sabe o que é monômio? E o que significa uma expressão algébrica ser um monômio? Então, nós começamos com essas perguntas aqui. Você já parou para pensar no que é um monômio? E o que é que significa uma expressão algébrica ser um monômio, gente? Então, uma expressão algébrica é uma expressão matemática que apresenta números e letras, gente. Ou somente letras. Ela é denominada exatamente expressão algébrica ou expressão literal. As letras que normalmente representam números reais, elas são chamadas de variáveis ou incógnitas. Então, essa é a ideia que a gente tem a respeito de expressão algébrica ou termo algébrico. Então, vamos pensar um pouco. Olha só, esta figura é a representação de um retângulo, cujas medidas dos lados, elas representam justamente o que? A variável x e a variável y, como está representado aqui na nossa figura. No item A, eu peço que você determine a área desse retângulo. Olha só, qual é a expressão algébrica que vai representar a área desse retângulo? Analisando a representação geométrica que nós temos aqui, nós temos a representação de um retângulo, nós temos um lado que está representado pela variável x e o outro lado está representado pela variável y. Então, como é que eu calculo a área desse retângulo? Bem, gente, a área de um retângulo, ela é dada por quem? Ela é dada por base, certo? Base vezes altura. A representação da base aqui está como sendo x, então vai ficar x vezes quem? Vezes y. Então, essa relação algébrica que nós temos aqui, x vezes y, ela está aqui para representar a área desse retângulo. A área desse retângulo de forma geral, porque a gente não tem as medidas especificamente. Nós não temos o caso particular de retângulo que possa especificar suas medidas. Então, nós representamos aqui a medida da base por x, a medida da altura por y, nós multiplicamos suas medidas, suas dimensões e temos o resultado da sua área. A área aí é x vezes y, certo? X vezes y ou xy. Então, esse termo, essa expressão algébrica, representa a área do nosso retângulo. Mas nós temos mais um item aqui, que diz o seguinte: qual a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura? Agora eu quero justamente a soma dos lados desse retângulo. Observe que esse lado aqui, de medida x, é exatamente igual a esse outro lado aqui, que também terá medida x. Esse lado aqui de medida y será o mesmo que esse de medida y, até porque os seus lados têm medidas, seus lados opostos são congruentes, têm medidas iguais. Então, no cálculo do perímetro, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos somar os lados. Então, eu tenho o lado x somado com o lado x, somado com o lado y, somado com o lado y. Então, o que é que a gente vai observar aqui, gente? A gente vai observar que x mais x é exatamente igual a 2x e y mais y é igual a 2y. Então, essa é a representação que eu tenho justamente para o perímetro desse retângulo. Então, a soma dos lados, ela vai ser indicada, o perímetro desse retângulo vai ser indicado por quem? Por 2x mais 2y, que é uma expressão algébrica. Olha só.
Continuando o nosso raciocínio a respeito da ideia de termo algébrico ou monômio, eu quero que vocês representem comigo as seguintes situações. Suponha um número real x. Como é que você vai representar o dobro desse número? Bem, o dobro desse número é representado por 2 vezes o número que a gente está considerando, que é o número x. Já no item B, o quadrado do número acrescido do próprio número é essa representação aqui, ó. O quadrado do número é o próprio x elevado a 2. Acrescido, ou seja, somado dele mesmo, então, somado de x. É a representação x ao quadrado mais x. Então, o quadrado de um número acrescido do próprio número é a representação algébrica x ao quadrado mais x. E por último, o item C, ele fala justamente da terça parte desse número que a gente está considerando, que é o número x. Então, a terça parte dele é quando a gente divide ele por 3. Como é que a gente pode representar? Vai ficar assim, ó, x sobre 3, a terça parte de um número. Dentre essas representações, dentre essas expressões algébricas, a gente pode citar aqui como monômio quem? Bem, gente, monômio ou termo algébrico é aquela expressão algébrica representada por um único termo, que a gente ainda vai definir. Mas olha só para adiantar, essa representação 2x, essa representação aqui, ó, x ao quadrado mais x, e essa outra representação, x sobre 3, qual delas é a representação de um monômio? Vamos deixar uma interrogação aí para vocês. Bem, pessoal, o monômio ou termo algébrico, como a gente viu anteriormente, é representado por um único termo algébrico, certo? Uma única representação, onde a gente vai observar uma parte literal. A gente tem que representar esse monômio como sendo uma parte literal, ou uma parte literal e uma parte numérica, ou simplesmente uma parte numérica isolada. Então, olha só, anteriormente você escreveu as expressões algébricas x, y, 2x e x sobre 3. Elas são representadas por uma multiplicação de números e variáveis, ou por uma multiplicação de variáveis. Essas expressões algébricas, nesse sentido, nessa situação que nós acabamos de ver, elas são denominadas monômios ou termos algébricos. Então, olha só, isso aqui é a representação de um monômio. Foi o monômio que a gente utilizou para representar a área de um retângulo, como a gente viu no nosso primeiro slide. O 2x, 2 vezes x, é a representação que a gente utilizou para expressar uma sentença, que foi o quê? O dobro de um número a ser considerado, que foi justamente o número x. E o x sobre 3, ele representa aquela terceira sentença matemática que a gente colocou lá, que dizia o quê? Que existia a terça parte de um número. E a terça parte de um número a ser considerado seria o quê? Exatamente x sobre 3. Então, todas essas representações aqui são representações de monômios, ou seja, uma expressão algébrica que tem um único termo. Uma expressão algébrica que possui um único termo, que pode ser representado novamente por uma parte literal, por uma parte numérica e uma parte literal, ou simplesmente com uma parte numérica sozinha, isolada. Bem, nós vamos denominar monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de um número e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador nem no radical. Assim, são exemplos de monômios essas representações. X ao quadrado é a representação de um monômio, 2AB é a representação de um monômio, 3x é a representação de um monômio, m elevado ao cubo é a representação de um monômio, e assim sucessivamente. Todas essas situações aqui representam monômios. Por exemplo, AC sobre 2 é a representação de um monômio, o número 3 é a representação de um monômio, e assim sucessivamente. Agora a gente vai começar a praticar um pouco do que a gente aprendeu até o momento. Olha só, em uma rodovia, o preço de um dos pedágios é R$ 9,20.
Se nesse pedágio passaram X carros em determinado dia, qual é o monômio que expressa a arrecadação em reais desse dia? Olha só, pessoal, se você tem exatamente R$ 9,20 como sendo o preço do pedágio, certo? E você diz que passaram X carros nesse dia, a representação da arrecadação vai ser dada por quem? 9,20, R$ 9,20, vezes a quantidade de carros, vezes a quantidade de carros, que passaram pelo pedágio. Só que essa quantidade de carros é representada por uma variável, que ele está colocando aí como sendo X. Ele não sabe quantos carros exatamente chegou a passar pelo pedágio e ele vai representar por X. Então vai ficar 9,20 vezes X, o monômio que representa a arrecadação no dia, em um determinado dia, por um pedágio. Beleza? Bem, e agora eu queria perguntar a vocês se vocês sabem o que é semelhança. Se vocês conseguem explicar quando dois ou mais monômios são semelhantes. Para iniciar justamente esse raciocínio, eu queria que vocês observassem o significado de semelhança no dicionário. Bem, semelhança em que se constata a existência de ligação ou afinidade entre seres, objetos, perspectivas ou outras coisas. Esse é o significado de semelhança. É o que se constata na existência de ligação ou afinidade entre seres, objetos, perspectivas ou outras coisas. É aquilo que apresenta algo em comum. É uma analogia ou uma correspondência. Então, esse é o significado que nós temos para semelhança. E juntando essa informação que nós temos aqui, nós vamos tentar justamente mostrar para vocês o que são monômios semelhantes. Bem, para analisar, nós vamos observar os monômios que nós temos aqui abaixo e identificar se eles apresentam alguma coisa em comum. Então vamos lá. Eu tenho esse seguinte monômio, 10 vezes x ao quadrado vezes y. E tenho quem? Eu tenho menos 2/3 vezes x ao quadrado vezes y. O que é que você consegue observar aí como semelhante nessas duas representações algébricas, nesses dois monômios? O que a gente consegue observar como semelhante é justamente a variável x elevado a 2, que está presente tanto no primeiro monômio quanto no segundo monômio, e a variável y, que está tanto no primeiro monômio quanto no segundo monômio. Então, o que a gente nota aqui como semelhança é justamente essa parte literal dos nossos monômios. Na segunda situação, a gente vai observar aí, 2,5x ao cubo, 1 sobre 2x ao cubo e menos 4x ao cubo. Então, o que a gente consegue observar como semelhante aqui é justamente o termo x elevado a 3, que está sendo apresentado nos três monômios que nós temos aqui. Então, parou para pensar aí? O que é monômio semelhante na realidade? Bem, quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. São exemplos de monômios semelhantes. Essas duas representações que temos aqui, 4a ao quadrado b ao quadrado e 7a ao quadrado b ao quadrado. Por que que esses monômios são semelhantes? O fato deles serem semelhantes é justamente a parte literal ser idêntica. Olha só, eu tenho a ao quadrado aqui e tenho a ao quadrado aqui. Eu tenho b ao quadrado aqui e tenho b ao quadrado aqui. Então, justamente pelo fato desses monômios terem partes literais idênticas, iguais, é que eu vou poder afirmar que esses monômios são semelhantes. Então, é a partir da parte literal, é baseado na parte literal, que a gente consegue observar quando é que dois ou mais monômios são semelhantes. Observe o exemplo que nós temos abaixo, xy e 1/2 de xy. São dois monômios semelhantes, gente. A gente consegue observar aqui dois monômios semelhantes. Por quê? Porque as partes literais são iguais. Vou colocar aqui outros exemplos para vocês, olha só. 3x
vou colocar aqui x sobre 2 e x sobre 3, pronto. Esses três monômios são monômios semelhantes. Por quê? O que a gente observa como uma semelhança entre eles? Justamente a parte literal. A parte literal é idêntica. A parte literal aqui é x. Então, esses três monômios são semelhantes. Por quê? Porque eles têm exatamente a mesma parte literal. A parte literal deles é idêntica. Isso me faz poder afirmar que eu tenho monômios semelhantes. Aqui nós temos exemplos de monômios que não são semelhantes, gente. Por exemplo, os monômios 4a ao quadrado b e 7ab ao quadrado. Você consegue observar aí que a parte literal deles, apesar de ser representado pela mesma letra A e B, mas eles não são idênticos. Se não são idênticos, se não são iguais, eu não posso afirmar que esses monômios são semelhantes. Observe aqui que nesse primeiro monômio eu tenho a ao quadrado, no segundo monômio eu tenho somente o a elevado a 1. No primeiro monômio eu tenho b, no segundo eu tenho b ao quadrado. Então eu não tenho uma identidade entre a parte literal. A parte literal não é idêntica, tem que ser idêntica para que os monômios sejam semelhantes. Na segunda representação, nós temos aqui o monômio xy, depois nós temos o monômio 1/2 de xy ao cubo e 1/2 de x ao quadrado y. Por que esses monômios não são semelhantes? As partes literais deles não são iguais. Observe que x está sendo apresentado com expoente 1 no primeiro monômio aqui, x. Aqui eu tenho x também, mas o terceiro monômio é x ao quadrado. A parte literal y está sendo apresentada aqui com expoente 1, aqui está sendo apresentado com expoente 3 e aqui sendo apresentado com expoente 1. Se não temos nada representado acima, é expoente 1. Então, o que a gente pode afirmar? Que esses três monômios aqui, eles não são semelhantes, eles não possuem a parte literal idêntica. Tem que ser idêntica para ser monômio semelhante. Beleza? Vou apagar aqui para você visualizar direitinho. Então, dando continuidade, eu quero que você observe nessa questão justamente os monômios que temos aqui. Entre os monômios apresentados, quais são semelhantes? Você vai olhar para o item A, onde você tem o monômio 5ax ao quadrado, 5ax ao quadrado, e vai procurar nesses cartões aí justamente qual cartão tem um monômio exatamente semelhante. Olha só esse cartão aqui, ó. Vou estar circulando ele. Será que ele é semelhante ao 5ax ao quadrado? Você pode observar que a parte literal tem a e a outra aqui tem a ao quadrado. Então, por aí já eu não posso afirmar que eles são semelhantes. Então, vou deixar de mão esse aqui. Vamos olhar para esse outro aqui, ó, 10ax. Será que a parte literal dele é idêntica à outra? Não. O a é idêntico, mas o x é elevado ao quadrado. E aqui eu tenho somente x. Então, esse outro cartão não representa um monômio semelhante. Já nesse cartão aqui, ó, observa aqui, ó, presta atenção. 0,7 ax ao quadrado. A parte literal a é igual e a parte literal x ao quadrado também é igual. As variáveis que estão sendo trabalhadas aqui são iguais, certo? Tanto como na base, como em seus expoentes. A elevado a 1, x ao quadrado, a elevado a 1, x ao quadrado. Então, eu posso afirmar que o monômio que é semelhante a 5ax ao quadrado é o monômio 0,7 ax ao quadrado. Tá aí. No item B, eu tenho um monômio menos 1,2 a ao quadrado x ao quadrado. Então, eu tenho que procurar um monômio que tenha a mesma parte literal. Olha só. Esse cartão aqui, ó, 20 ao quadrado x ao quadrado. Observe que a ao quadrado, x ao quadrado, é idêntico
a essa representação aqui, ó. Essa parte literal aqui que nós temos, a ao quadrado x ao quadrado. Então, um monômio semelhante aqui a menos 1,2 a ao quadrado x ao quadrado é o monômio do cartão, desse terceiro cartão aqui, que está representando 20a ao quadrado x ao quadrado. Esse é o monômio semelhante do monômio que está na letra B. O monômio que eu tenho aqui na letra C, quem é esse monômio? É o menos 3/4 de a ao quadrado x. Eu tenho que procurar algum outro cartão que tenha um monômio com essa parte literal aí, ó, a ao quadrado x. E a representação é desse cartão aqui, ó. Primeiro, 5a ao quadrado x é o monômio semelhante ao monômio que está no item C. Então, 5a ao quadrado x é semelhante ao monômio menos 3/4 de a ao quadrado x. E por fim, eu tenho um monômio que está aqui no item D, menos 0,9ax. Qual é o monômio que é semelhante e está nesses cartões aqui? Vamos lá? Observe só. Menos 0,9ax, ele é semelhante a quem? A menos 1 sobre 2ax. Então, esse é o monômio semelhante. Menos 1 sobre 2ax. Eu tenho aqui, na realidade, 6 cartões. Será que existe algum outro cartão desses que é semelhante a um desses outros itens que nós temos aqui? Olha só. Eu tenho aqui menos 0,5 ao quadrado x. Será que ele é semelhante a algum desses monômios que nós temos aqui? Ele é semelhante também, gente, a quem? Ao monômio que está no item C. Então, aqui é menos 0,5 ao quadrado x. Então, nós temos aqui 3 monômios semelhantes. O do item C com o cartão que é representado por 5 ao quadrado x, e o cartão que tem a representação menos 0,5 ao quadrado x. Então, isso aqui é uma situação em que temos 3 monômios semelhantes. Vamos lá? Observe o seguinte, eu tenho o que? 5 monômios já representados. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui já foi representado. 10ax é que está faltando. O 10ax se encaixa onde? No item D. 10ax se encaixa justamente com o monômio que está representado no item D. Então, menos 0,9ax, menos 1 sobre 2ax e 10ax são monômios semelhantes. Beleza? Bem, gente, é muito importante a gente frisar que a ordem das variáveis ela não vai afetar a semelhança. Por exemplo, você tem aqui um monômio menos 3abc e o monômio 2cba, eles são monômios semelhantes. A ordem aqui dos termos, ela não vai alterar o produto que existe entre eles, não é isso? Exatamente o resultado da multiplicação entre eles. Então, essa representação aqui, ela não será alterada justamente pela troca de ordem dos termos. Beleza? Bem, a parte literal, gente, ela é composta por letras e expoentes. Portanto, quando as letras são as mesmas, mas os expoentes são diferentes, os monômios não são semelhantes. É muito importante guardar essa informação. É muito importante para a gente poder identificar quais são os monômios semelhantes. Então, para ser monômio semelhante, tem que ter a mesma parte literal, essa parte literal tem que ter o mesmo expoente, beleza? Bem, gente, a gente encerra por aqui nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de monômio e monômio semelhante. Nós ficamos por aqui, até a próxima aula, gente.